Neste módulo, acrescentaremos mais elementos à relação entre as classificações e a cladística que discutimos na aula passada, introduzindo as leis que regem a nomenclatura dos táxons, a nomenclatura biológica, profundamente atrelada a códigos e regras que foram concatenados aos preceitos da cladística. Há atualmente 5 códigos de nomenclatura internacional: o Código Internacional de Nomenclatura de Algas, Fungos e Plantas e o seu irmão, o Código Internacional de Nomenclatura de Plantas Cultivadas, o Código Internacional de Nomenclatura de Procariotos, o Código Internacional de Classificação e Nomenclatura de Vírus e o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Os códigos de procariotos e vírus são em alguma medida semelhantes aos códigos da botânica e zoologia, respectivamente. Esses códigos todos baseiam-se em princípios fundamentais e em regras e recomendações mais particulares. Os princípios fundamentais gerais são: os códigos de nomenclatura são independentes. Os nomes são escritos em latim. Os nomes são sustentados por tipos. Os nomes estão sujeitos às regras de prioridade e deve ser usado um nome somente para cada táxon. Basicamente, esses princípios garantem que exista somente um nome para cada táxon, que é chamado na zoologia de nome válido e na botânica de nome correto. O objetivo é a manutenção da estabilidade nomenclatural e a inequivocidade do sistema de referência biológico, as classificações, já que toda a informação será acessada por uma chave única, ou seja, o nome único. Por conta disto, um mesmo nome científico pode designar táxons diferentes, desde que sua nomenclatura seja regida por códigos diferentes. Em nomenclatura biológica, Linneu tem um papel fundamental. Na aula passada, falamos sobre a importância de Linneu na história das classificações modernas, de como ele revolucionou a história da taxonomia, organizando racionalmente o mundo natural à sua época, e dando início à sistematização das classificações, que permitiu o enorme avanço da taxonomia como ciência. E provavelmente uma estratégia simples adotada por ele permitiu que tudo isso fosse implementado. Essa estratégia foi a adoção do binômio latino para designar a categoria mais básica de sua hierarquia taxonômica, e que veio a se tornar a mais importante na biologia, a espécie. Anteriormente a Linneu, as espécies eram nomeadas por frases longas. Linneu não foi inventor do método de nome binomial, já utilizado há muito por alguns autores, como por exemplo Gaspar Baudin, em 1623, mas foi Linneu quem, ao adotá-lo, disseminou e cristalizou seu uso. O binômio, além de altamente mnemônico, isto é, de fácil memorização, remete imediatamente à classificação na qual está inserido, já que é composto pelo nome do gênero seguido do epíteto específico. Neste exemplo, vemos uma página do Species Plantarum de Linneu com espécies de Heliotrópio, onde se distinguem o nome do gênero, o epíteto específico e o nome da espécie. No caso, um binômio, Heliotropium europeu. O nome das espécies sofre uma série de particularidades que, dada a independência dos códigos de nomenclatura, são um pouco diferentes nos códigos de nomenclatura botânica e zoológica, que vamos explorar mais. Isso é também percebido nos nomes latinizados de outras categorias taxonômicas, como as vistas aqui. Assim, segundo o Código da Botânica, os binômios ou os nomes das espécies são acompanhados do nome dos autores, isso é, de quem descreveu ou reclassificou a espécie. O nome dos autores podem ser abreviados segundo normas internacionais. Assim, por exemplo, Linneu é abreviado por L e Lamarck por Lam. Na zoologia, a indicação dos nomes é facultativa, assim como a data de descrição da espécie. Se indicamos os dois, o nome do autor é separado da data por uma vírgula. Na botânica, a data de descrição da espécie nunca acompanha o nome do autor. Os binômios são escritos em latim, a língua franca da época de Linneu,
que herdamos na nomenclatura biológica. Por esse motivo, estão sujeitos às regras dessa língua. Os binômios são formados, como o nome indica, por duas palavras. A primeira, o nome do gênero, escrito com inicial maiúscula, e a segunda, o epíteto específico, com inicial minúscula. De modo geral, os epítetos específicos são adjetivos ou substantivos adjetivados, do caso nominativo do latim, e concordam com o gênero do nome genérico, seja masculino, feminino ou neutro. Ou então são do caso genitivo, que é uma adjunta de nominal restritivo, que significa do, isto é, do fulano, da fulana. O genitivo masculino, na maioria dos casos, faz-se na zoologia com o sufixo i, e na botânica com dois is. Por exemplo, Trypanosoma cruzi, o Trypanosoma de Oswaldo Cruz, ou o Trypanosoma que foi nomeado em homenagem ao Dr. Oswaldo Cruz, e a Schefflera glazioui, a Schefflera de Glazioux. O genitivo feminino faz-se com a terminação e, ae, que se lê e. Por exemplo, Ursus carlotter, o urso das ilhas Rainha Carlota, e Schefflera nebliner, a Schefflera do Cerro Neblina, ou Pico da Neblina. A tautonímia, isto é, a repetição do nome genérico no epíteto específico, é proibida na botânica e permitida e comum na zoologia. Por exemplo, sinhos, sinhos, galos, galos, gorila, gorila, lutra, lutra, vulpes, vulpes. Quanto às categorias infraespecíficas, elas seguem basicamente as mesmas regras nomenclaturais dos nomes de espécies, mas há diferenças quanto ao número delas entre a botânica e a zoologia. Na zoologia, há somente uma categoria infraespecífica, a subespécie, e ela é percebida como um terceiro epíteto adicionado ao binômio. Por exemplo, gorila, 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 diele, ursos americanos, americanos, ursos americanos carlotter, etc. Na botânica, são possíveis algumas categorias infraespecíficas, as mais comuns sendo subespécie, variedade e forma, que de todo modo quase não são mais usadas modernamente. Mas elas têm que ser indicadas por uma abreviatura antes do epíteto, pois caso contrário não poderiam ser identificadas. Por exemplo, rosa canina, subespécie alba. Rosa canina, varietas ou variedade canina. E rosa canina, forma lucorum. Quanto ao status taxonômico quando o status taxonômico de um binômio precisa ser mudado, seja para mudá-lo de categoria hierárquica, uma transferência vertical, seja para reclassificá-lo em um taxon diferente na mesma categoria, uma transferência horizontal, é necessário que combinações dos nomes sejam feitas. Assim, por exemplo, na botânica, se fulano concluir que rosa canina deva pertencer ao gênero Solanum, então uma transferência da espécie para este gênero é efetuada e a combinação do nome do novo gênero com o epíteto daquela espécie forma o novo binômio Solanum caninum, onde o autor do epíteto original aparece entre parênteses, no caso Linneu, e o autor que fez a combinação fulano segue fora dos parênteses. Não há data envolvida no processo, no caso da botânica, e o epíteto específico segue o gênero do nome genérico, e neste caso ele é neutro. Do mesmo modo, ao elevar um táxon de categoria infraespecífica qualquer à espécie e vice-versa, o mesmo procedimento é adotado. Assim, se Cicrano elevar a subespécie rosa canina subespécie alba à espécie, teremos rosa alba, tudo sem as datas envolvidas. Na zoologia, quando há uma combinação, o autor original, que era facultativo, agora aparece obrigatoriamente entre parênteses, acompanhado ainda facultativamente da data, e então separado dela por vírgula. O autor que fez a combinação nunca aparece. O mesmo procedimento é adotado ao elevar uma subespécie à espécie e vice-versa. Esses seriam os casos mais comuns.
comuns, e foram aqui ilustrados para justificar a enorme variedade de construção de nomes existente, mas há muitíssimos desdobramentos decorrentes das regras da língua latina que não detalhamos aqui. Mas apesar de um tanto complexas, o domínio dessas regras dá a você um entendimento da história e significado dos nomes científicos que passam, na maior parte dos casos, desapercebidos para a maioria das pessoas. E a ignorância delas pode ser grave.